você, profissional da área de educação. Chegamos novamente com mais uma edição do Escola 10X Podcast. Podcast voltado a contribuir com você, gestor escolar, que quer cada vez mais profissionalizar a sua forma de trabalhar, a forma de gerenciar a sua instituição de ensino. O Escola 10X Podcast é uma iniciativa do Instituto Matricular que conta com o apoio do EducBank. EducBank é o maior ecossistema financeiro voltado à educação básica da América Latina, oferecendo apoio financeiro e estratégico para escolas particulares de todo o Brasil. E no episódio de hoje eu vou receber o que para mim é uma das maiores referências em profissional de comunicação no mercado educacional do Rio de Janeiro, meu amigo Fábio Gouveia, diretor de marketing do Colégio de Curso Progressão e sócio fundador do Portal dos Concursos. Fábio, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Tamo junto. Então, vamos aí conversar um pouco sobre marketing digital e também tentar tirar algumas dúvidas, né? Porque eu sei que tem muitas dúvidas aí do pessoal que trabalha com educação. Com certeza, Fábio. O marketing, né, é a estrutura de comunicação da escola. Muito tempo atrás, eu lembro de uma época onde a gente colocava faixa na escola e chamava lá matrículas abertas e, naturalmente, as famílias vinham procurar você, certamente, gestor escolar. Lembra muito bem dessa época. No entanto, a estrutura de comunicação, de como comunicar a proposta de valor da sua instituição de ensino, se tornou um processo cada vez mais complexo, né? Não basta apenas agora você ter uma proposta de valor, um projeto pedagógico incrível. Você precisa levar comunicação sobre essa proposta pedagógica para o mercado. E daí eu começo com o Fábio falando hoje. Hoje vamos falar sobre rede social, tráfego pago e captação de alunos. E Fábio, para começar, por que ainda tem tanta escola que usa rede social apenas como vitrine e não como uma ferramenta de captação? Eu acho que algumas, né? Não todas, não conseguem enxergar ainda a rede social, né? Como uma forma de se conectar com as famílias, né? Desconectar com as famílias que eu falo num jeito de não passar o dia a dia só da escola, mas de passar a transformação que a escola traz para aquela criança, né? Porque ela fica muito focada no dia a dia da escola, lógico, mas mostrando para quem já está dentro, né? E isso é legal, isso não é ruim. Mas você precisa ter um olhar para mostrar para quem não está dentro do teu núcleo, né? Dentro da tua escola, que é para você fazer captação futura, né? Então, é muito importante você mostrar para aquela pessoa que está do outro lado lá, que pode ser seu futuro aluno, né? Um olhar de que, olha como essa criança se transformou, olha a evolução dela, aprovados, né? A mudança de comportamento da criança que chega e não se alfabetizou e começa a entender, a escrever, a ler, trazer a transformação para dentro do Instagram, que hoje é uma das maiores ferramentas, né? A gente usa muito o Instagram linkado junto com o Facebook, e isso também é um grande erro, que a gente vai falar mais à frente isso dentro da parte de tráfego, porque muitas escolas só têm o Instagram e não têm o Facebook, que a gente pensa que o Facebook não é tão utilizado, né? Mas a gente precisa muito do Facebook por causa do gerenciador de anúncios, né? E acredito que isso seja mais para frente, a gente vai conversar sobre isso, que é sobre o tal do botão impulsionar, que a gente tem lá no Instagram, né? E então, isso tudo tem que estar linkado. O teu Instagram tem que estar linkado junto com o teu Facebook tem que estar linkado junto com o teu WhatsApp, e mostrar isso, no teu dia a dia, trazendo essa transformação dos teus alunos, para você mostrar para fora, não só a parte do aluno que está ali, como se você estivesse mostrando para a família que já está dentro da tua escola, que não é errado, mas também mostrar a evolução e para futuramente você conseguir captar novos alunos para dentro da escola, né? Sensacional, Fábio. E aí, já que você entrou no tema da gestão de tráfego para escolas,
quando nós estamos falando em gestão de tráfego para instituição de ensino, o que exatamente nós estamos falando? Te trago essa pergunta, Fábio, porque hoje o que nós vemos no mercado de educação? Ainda tem muito gestor de escola, muito empresário de educação que não acredita no impacto que boas ações que estejam relacionadas ao tráfego podem promover de matrículas. Então, quando a gente fala de gestão de tráfego, o que nós estamos falando exatamente? Vou dar exemplo assim do dia a dia de uma escola, não vou trazer para uma grande rede, porque uma grande rede ela tem um recurso muito maior, né? Mas o que você pode fazer sendo uma escola pequena de bairro, né? Que hoje a gente fala que com certeza a maioria são as escolas pequenas de bairro, né? Primeira coisa, a rede social. Você tem que ter o Instagram funcionando, postando, mostrando justamente isso que a gente falou. Ele está alinhado com o teu Facebook e o teu WhatsApp, que muitas vezes a gente vê e não está. Às vezes tem o Instagram, não tem o Facebook e não tem as configurações básicas feitas, tá? Alinhado a isso, vou trazer uma forma ampla. Você tem que fazer o trabalho do dia a dia do teu bairro. Se você puder fazer outdoor, ok, junto com o tráfego no Instagram e no Facebook, beleza, panfletagem. Eu acho que tudo é uma soma, tá? Complementar, né? Complementar. Uma coisa complementa a outra. Aí você pode falar, pô, eu já fiz o tráfego, eu vou trazendo o que a gente, de repente, eu escuto, né, também. Fiz o tráfego e não deu resultado. Mas qual foi o que não deu resultado? O tráfego nada mais, o que ele faz? O tráfego ele pega todas as pessoas que estão ali naquela região, né, quando a sua propaganda, a sua campanha é bem feita, né, e bota na sua porta. Da porta em diante é com você. Ele não vai vender por si só. Então, isso tudo gera e precisa ser bem alinhado. Você precisa ter um time comercial, você precisa ter um bom atendimento. Como é que chegou aquele lead ali na hora no WhatsApp? Quanto tempo demorou ele para ser atendido? Foi atendido de imediato? Foi feito uma visita na instituição? Quem fez a visita na instituição fez de qualquer jeito? Isso eu trago por experiência nossa também, dentro das unidades que a gente trabalha. Então, a gente tem esse cuidado de ter o time comercial junto, de analisar os dados. Vou antecipar a pauta, que a gente está conversando já aqui, vira um bate-papo, né? Com relação ao tráfego, o que a gente pode fazer? Muitas pessoas hoje usam, chega lá no Instagram, bota uma postagem, tem um botão de impulsionar. Beleza, nada contra. Depende do que você vai fazer. Coloquei o botão, fui lá, apertei o botão de impulsionar e botei 100 rádios para rodar. Vai rodar? Vai. Rodar sem critério nenhum. Sem configuração nenhuma. Por quê? Porque quando você faz o anúncio no gerenciador de anúncio, você consegue botar o anúncio lá, no raio que você quer. Isso no botão impulsionar você consegue, mas para por aí. E aí você, no gerenciador de anúncio, você consegue segmentar o que você quer. Eu quero mostrar esse anúncio para quem? Para mulheres? Para homens? Qual a faixa etária? Qual é o interesse? Eu quero mostrar só para pais do ensino fundamental ou que tenham crianças de 2 a 6 anos. Isso tudo você consegue fazer no gerenciador de anúncios. Você não consegue fazer no botão impulsionar. Então, por isso que a gente diz que quando você usa o botão impulsionar, depende do que você pode fazer e do jeito que você pode fazer. De repente, você não tem recurso. E ok, é aquilo que você consegue fazer. Mas é bom você ter esse profissional. Se você tem condições, eu acho que isso não é um gasto, entendeu? Isso é um investimento na tua instituição, porque você passa o núcleo todo ano, você tem o tempo de matrícula, entendeu? Você vai ter aqueles meses lá para fazer matrícula. Se você estiver bem estruturado, se você estiver bem com os profissionais certos, depois você replica isso todos os anos, entendeu? Então, é investimento. E se você não tem, beleza, faz o que dá para fazer, mas pensa a longo prazo de estruturar a tua equipe, entendeu? Então, falando assim, numa forma ampla, a gente tem essas duas situações. Você pode fazer pelo botão impulsionar, de repente postou um vídeo da criança lá no dia. Isso é um outro assunto que hoje você tem que ter muito cuidado, por causa do ECA digital, que entra também numa outra seara. Você tem que ter autorização das famílias, né? Você pode fazer isso, mas se você tiver um profissional para trabalhar dentro
uma coisa melhor e mais elaborada e mais estruturada dentro do gerenciador de anúncios, cara, eu acredito que você vai conseguir alcançar um número de matrícula muito melhor a cada ano que você estiver fazendo isso, entendeu? Então, dicas aí, alô você, profissional da área de educação, mais uma edição do Escola 10X Podcast. Curta, comente nesse vídeo, deixe suas dúvidas, nós queremos receber suas dúvidas aqui para te ajudar a esclarecer dicas muito relevantes com Fábio Gouveia, diretor de marketing do Colégio Curso Progressão e cofundador do Portal dos Concursos. E aí, Fábio, você foi trazendo algumas questões a respeito de impulsionamento, de campanha. Quando a gente fala em marketing hoje, obviamente a gente está falando de um plano de mídia, um plano de comunicação, mas a parte das redes sociais hoje ela é muito forte, Sim. né? Você consegue alcançar um público muito mais amplo e na medida que você vai construindo uma boa estrutura de comunicação, você vai conseguindo se comunicar justamente com aquele público que tem mais aderência com a Sim. sua instituição de ensino, com a proposta pedagógica que você quer vender. Mas, no entanto, temos ainda escolas que cometem alguns erros ou tentam fazer, o gestor escolar não tem ainda verba de orçamento para poder fazer um investimento como esse, e aí ele tenta fazer por conta própria ou alguém que conheça um pouco mais do digital. Hoje, qual que você vê que é o maior erro que uma escola comete quando decide investir em um anúncio online? Então, vamos lá. Eu acho que o maior erro seria não contar com profissionais, né, para auxiliar, né, nessas campanhas. E isso eu falo num modo amplo, né? Vamos lá. Marketing, você tem que ter um profissional lá para extrair o que há de melhor na ferramenta. Hoje a gente está falando de um ecossistema dentro da Meta, que a Meta trabalha com o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tá? Então, hoje você consegue subir uma campanha, mostrar a tua campanha. Quando você sobe uma campanha e faz pelo gerenciador de anúncios, você, em vez de você usar aquele botãozinho lá do impulsionar, você mostra a tua campanha para as duas redes sociais, automático, tá? E eles lançaram há pouco tempo agora, isso deve ter uns 6, 7 meses, que você também mostra para o status do WhatsApp. Então, é mais um local que você está mostrando a mesma campanha, pagando o mesmo valor. Você consegue extrair isso, né? Além disso, você extraindo o melhor que tem da ferramenta, e aí eu estou falando aqui, eu estou falando de Meta, né? Você também tem a campanha que você vai fazer no Google. No Google é uma procura direta, onde o interessado, o pai, coloca lá na pesquisa, preciso de uma escola de ensino fundamental, que ele procura no bairro dele. Quem aparece primeiro na pesquisa é quem está justamente com o anúncio, entendeu? Esse anúncio você pode fazer na rede de pesquisa, você pode fazer nos sites que são parceiros do Google, que aparece as imagens, e também no próprio YouTube. O YouTube, o pai está em casa assistindo futebol, entra aquela propaganda, entra a propaganda da sua escola. Agora, além disso, de você ter um bom profissional, um bom profissional para fazer a tua gestão de tráfego, e para te auxiliar, você tem que ter um bom profissional de comercial. Porque não adianta o tráfego chegar, trazer todo mundo para a tua porta e o teu atendimento ser ruim. O teu atendimento demora, atende de qualquer jeito. Você não consegue ter as métricas. Quantos leads chegou? Quantos foram atendidos? Porque isso a gente trabalha com funil. O funil você faz uma propaganda, chegam 500 leads. Desses 500 leads teve tantos atendimentos. De tantos atendimentos, tantos geraram visita. Tantas visitas geradas, geraram matrícula. Então, é um conjunto, né? É um conjunto marketing e comercial. Isso tem que andar junto. E aí tem um ponto muito importante, né? Que muita escola pensa que anunciar, né, Fábio? É só você ter grana e botar lá na rede social Não. e que o resultado vai acontecer. O que a escola precisa ter bem definido antes de fazer um anúncio, antes de fazer tráfego? O que precisa ter muito claro ali antes de decidir colocar a verba? Então, é primordial ter os processos definidos. Isso é básico.
Isso é primordial, onde você vai ter o tráfego que vai chegar no teu atendimento. Vai chegar no teu atendimento aquilo que a gente falou. É um funil. O teu time comercial vai atender, o teu time comercial vai trabalhar esse lead, entendeu? Ele vai trabalhar esse lead, marcando visita, chamando para o bolsão. Isso depende de cada instituição. As grandes, normalmente, trabalham com bolsão. As pequenas, a gente sabe que não. É marcação de visita para conhecer a escola, para conversar com a diretora. Então, isso tudo depende da sua estratégia. A tua estratégia tem que estar bem definida nesses dois setores. Para quando você não gastar dinheiro, não torrar dinheiro. Porque senão tu vai fazer um tráfego, não chega nada, gasta 5 mil de tráfego. Fez 5 mil leads, R$ 1 por lead. Mas como foi o atendimento? Isso que É isso que eu você te falo. falou, Fábio, é fundamental e você, gestor escolar, precisa ficar atento. Não importa se você está tratando de uma escola de educação básica na rede privada de ensino, ou de um curso preparatório, ou de um preparatório para concurso público, ou de um preparatório para a área de saúde, ou uma universidade pública, ou curso de idiomas, não Sim, importa. Falando de instituição de ensino, de rede privada, é mais do que você investir grana na comunicação, né? sim, Porque muitas das vezes o gestor escolar, o empresário de educação, ele olha por polos. Ah, eu vou colocar grana na comunicação, vou investir em tráfego, vou fazer uma fachada incrível, e ele esquece de treinar o time. Ou então ele investe muito para treinar o time e esquece de ter uma boa comunicação. Só que no meio disso tudo existe um processo que você precisa construir para conectar uma boa comunicação com uma equipe bem treinada que vai te garantir mais matrículas, vai garantir que você converta mais. Porque, no final das contas, e o Fábio sabe muito bem disso, o gestor de tráfego, sozinho, ele não consegue resolver um problema de não, captação, não é isso, Fábio? não. O gestor de tráfego, ele, vamos fazer uma analogia, né? Ele é um garçom, ele traz a mesa. E quem decide se vai voltar ou não, o pai ou não, o comercial está estruturado no atendimento. A escola está apresentável. Tem uma boa comunicação junto com a parte pedagógica. A apresentação do que vai acontecer naquele ano, porque é o que eu falo aqui. A gente todo ano investe um valor muito alto de tráfego, faz tráfego, mas gente, não é toda hora que nasce gente. Então, o pai que está aqui hoje é o pai que pode sair nesse ano, mas é o pai que vai voltar no ano que vem. Entendeu? Então, você tem que trabalhar muito bem a tua relação com a tua comunidade. Além do tráfego, além do comercial, isso tudo influi. São vários fatores agregados um junto com o outro. Se um quebra, quebra todo mundo. Perfeito, perfeito. Alô, você, profissional da área de educação, não esqueça de se inscrever no canal do Escola 10X Podcast. Hoje, recebendo Fábio Gouveia, diretor de marketing do Colégio de Curso Progressão e cofundador do Portal dos Concursos, especialista que conhece muito sobre a parte de tráfego, comunicação, para trazer insights poderosos para você que quer profissionalizar a sua instituição de ensino. Fábio, hoje um gestor de escola que está pensando em captar mais alunos, a gente já vai se aproximando do período de sazonalidade mais alta, principalmente na educação básica. Quais tipos de campanha costumam funcionar melhor para a escola? Então, isso depende muito de cada realidade, tá? Porque o que pode funcionar para mim aqui, de repente não funciona para uma escola em outro bairro. Mas vamos lá, tudo, a gente fala que tudo na internet é teste, tá? A gente tem que fazer teste. Então, hoje você trabalha com a tua rede social, certo? Trabalha com a tua rede social trabalhando muito vídeo. Bota o vídeo, bota para gerar. Vai no impulsionar lá, se você não tem condições de estar trabalhando com um gerenciador de tráfego, um especialista, mas não deixa de fazer, né? Puxa, joga direto para o teu WhatsApp, para o teu atendimento. Você pode fazer uma campanha jogando direto para o teu atendimento do WhatsApp, aonde você vai ter que ter uma resposta rápida e coletar já
esse lead, esse potencial, né, cliente no futuro, não vou dizer cliente, né, o teu potencial aluno, você pode fazer campanhas jogando para a página de captura, onde você não joga para o atendimento. Ah, Fábio, eu não tenho hoje como jogar para o meu atendimento porque o meu efetivo é reduzido. A gente sabe da realidade das escolas. Você pode jogar para uma página de captura, página de captura simples, onde ele vai botar nome, telefone, e-mail, os dados dele, e depois você vai entrar em contato para agendar uma visita. Então, você tem isso. Isso eu estou falando meta, tá? Facebook, Instagram. Você pode, dentro do Google também, fazer uma campanha também jogando para essa mesma página de captura, tá? E testar. Fazer, testar, para ver o que funciona para você. Porque, para mim, funciona. Aqui a gente geralmente usa tudo. Tudo que é possível, a gente está utilizando e a gente está metrificando isso. Junto com o time comercial, daqui vieram tantos leads, daqui se fechou, o orçamento que está se gastando aqui é esse, então tira daqui, joga para cá, porque aqui está indo melhor. Isso depende da realidade da escola, da localidade. Mas uma coisa que, assim, não pode deixar de fazer, cara. Não pode deixar de fazer, porque senão É um investimento constante, né, Fábio? constante. De fazer a manutenção, porque Constante. muito dono de escola, e Constante. você que está aí do outro lado nos assistindo nesse momento, eu sei que muitas das vezes você tem um aperto ali na questão do orçamento. Escolas mais maduras acabam tendo um orçamento mais organizado com relação a isso. Mas campanha de tráfego não dá para parar, né, Fábio? Não, não dá para parar. Não dá para parar hoje, senão você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Hoje você está numa região que tua escola está ali, daqui a pouco aparece uma grande rede, ela vai te engolir, entendeu? Porque o orçamento é muito grande e você não faz, você fica esquecido. A gente já viu o Arantes, ele roda bastante o Rio de Janeiro. Quantas escolas tradicionais já fecharam? Sim, o número é enorme e há uma previsão, né, de fechamento de muitas escolas ainda Sim, até 2040. Uma redução muitas, significativa no mercado. sim, muitas negligenciaram isso. Ah, porque eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Cara, hoje você tem, eu digo, hoje é uma época que a gente tem tudo e não tem nada, né? Porque na minha época a gente não tinha, na nossa época, né? Não tinha rede social, não tinha internet, você mal tinha um telefone. E você buscava. Hoje você tem tudo no YouTube. Então é questão de você querer aprender, entendeu? E mesmo que você não consiga, hoje a gente sabe a realidade, de repente, de algumas escolas, o orçamento é apertado, mas procura um profissional, o que que dá para fazer? O que que eu posso fazer? Você me dá uma consultoria aqui de tanto tempo para eu estruturar a minha equipe, já é válido, entendeu? E depois você começa a tocar, entendeu? Se você tem condições de manter, mantenha. Porque não tem como hoje você ficar fora da rede social. Não estou falando fora da rede social, não é só pegar, postar. Do tráfego, do comercial, de tudo isso, você vai ficar para trás. Vai ficar para Ter trás. um processo Tem um processo. comercial e marketing estabelecido na escola, de fato, é fundamental para que a gente consiga, né? O marketing, eu costumo dizer que faz a função do imã, né? Que atrai os Sim, clientes. E o comercial faz a função de conversão, que é mostrar para aquela família que aquele projeto pedagógico realmente faz sentido e isso. garantir que a gente converta a matrícula. Obviamente, depois tem uma jornada dentro da escola de Isso. experiência, sucesso da família, no caso de educação básica, ou sucesso do aluno, no caso de ensino superior, ou cursos livres, para que ele possa perpetuar e acontecer uma recompra, né, que é o nosso caso aqui na escola, é a Sim. rematrícula. E aí eu já emendo com uma outra questão que é fundamental, né? Eu vejo um debate muito caloroso de donos de escola refletindo sobre como utilizar a rede social para fortalecer, para fomentar a confiança da família antes dela fazer o primeiro contato. Por que eu trago essa pergunta, Fábio? Muitas das vezes eu vejo escolas e a gente entra lá no Instagram, ou no Facebook, na rede social daquela escola, e a gente vê lá a propaganda muito ruim, né? As imagens com baixa qualidade ou muita cor misturada, não aparenta um nível de profissionalização. E isso, claro, afeta na hora da contratação, Sim. né? Da família decidir se escolhe ou não aquela escola.
Sim, encare a rede social como é, para abrir a porta da sua casa, né? Como uma vitrine bem arrumada. O que eu posso dar de dica para vocês, tá? Diante de tudo que tá se trazendo de novidades, tem muitas novidades aí pela Meta. Eu vou depois até dar uma dica aqui no final que para trazer para vocês o Instagram. O Instagram hoje ele quer vídeo. Ele não quer mais imagem estática. Então, eles estão trabalhando hoje, a intenção deles é trabalhar 100% com vídeo, tá? Você pode trabalhar alguma coisa de imagem estática? Pode. Trabalha com carrossel, para onde você vai passar informação para o pai, das fotos de aprovados. Porque, às vezes, tu entra no Instagram, a gente estava conversando até aqui nos bastidores, que você olha assim, pô, tem 2, 3 vídeos e tem 30 fotos de aprovados, 30 fotos de alguma propaganda. Ninguém quer ver propaganda, ninguém, aliás, de venda, né? Ninguém quer ver venda no Instagram. Venda sem vender, entendeu? Passe o teu dia a dia da escola, passe a evolução dos teus alunos, traga isso com vídeo, de maneira simples. Não estou falando que você vai comprar uma câmera de R$ 6.000, R$ 4.000, teu telefone, com uma resolução média, você já faz um vídeo bem elaborado. Hoje todo mundo tem acesso a ferramentas de edição de vídeos que são baratas, é mensal. Então dá para se fazer um esforço. O próprio Instagram, ele tem uma parte de edição de vídeo dentro dele mesmo, entendeu? Então, a gente tem ferramentas. Às vezes a gente não sabe usar as ferramentas que a gente tem ali e muita coisa gratuita. Então, isso passa o quê? Uma rede social limpa, aonde você passa a autoridade para o pai, aonde você mostra a evolução daquela criança dentro da tua escola, aonde ele vai se conectar com você, entendeu? Onde ele vai se conectar com você. Então, acho que o principal é essa parte, entendeu? Olhar para isso, olhar para dentro e ver o que funciona e o que não funciona, porque é aquilo que eu te falei. Às vezes funciona para mim, não funciona para ele. E às vezes funciona para ele, não funciona para mim. Sim. Então é teste. É teste, mas hoje o Instagram quer trabalhar 100% com vídeo, entendeu? Então, se eu fosse hoje, muito Reels e Stories, entendeu? Muito Reels, Stories e vídeo. Vídeo, o que puder fazer de vídeo vai ter um resultado legal, bacana. Pensando hoje no gestor de escola que está nos assistindo nesse momento, e ele fala assim, cara, eu vou investir no Rios, então. O que seria um bom criativo hoje para ele poder fazer? Tem uma chamada de vídeo, ou um vídeo dentro da escola, ou um vídeo ele se gravando no celular? Tem alguma receita para direcionar o gestor de escola? Cara, então, não tem receita, porque pode funcionar para um e não funcionar para outro. Mas eu traria para dentro o dia a dia da escola. Só isso. Faz o dia a dia da escola. O dia a dia da escola. A rotina A do que está sendo rotina vivido ali na do que instituição de está sendo ensino. vivido. E é muito importante ter isso em mente, que é o quê? Você trazendo o dia a dia da escola e você trazer coisas da escola, mas lembre-se que você vai estar passando para quem já está dentro da tua escola. Quando você mostra a transformação e a evolução do teu aluno, tu mostra para quem não está dentro da tua escola. Então ele vai se conectar, pô, vou para aquela escola ali porque o menino, olha como é que ele está. Ele já está lendo, já está escrevendo. Ó, ali ele tem aprovados, ali ele tem isso, ele tem aquilo. Então você passa a mensagem para o teu pai que está já contigo e o que também está fora da tua escola. Então isso é importante. Prova social é bom de se trabalhar na rede Sim, social, né? muito, muito. Aprovação, Muito, resultado, muito, desenvolvimento muito, do aluno. muito. Eu vou te trazer uma pergunta agora, Fábio, porque ela já gerou muita polêmica dentro da minha jornada dentro da área de educação. Eu trabalhei com um gestor de marketing e ele cuidava também ali um pouco da parte de tráfego. E quando ele apresentava os resultados, ele sempre trazia número de cliques. Olha Sim. quantos cliques, olha quantas visualizações. E eu sempre insistia que aquilo não necessariamente era uma qualificação de perfil. Sim. Aquilo não necessariamente significava público para dentro da minha escola. A gente tinha muita visualização, muito clique, mas a gente tinha uma baixa qualificação do público. Então, eu quero trazer para você, para esclarecer o gestor de escola, que está nos acompanhando agora no Escola 10X Podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal para que a gente possa levar ainda mais conhecimento para o gestor educacional, para você, profissional da área de educação. Quais as métricas o dono de escola precisa acompanhar
para saber se o tráfego realmente está funcionando? Então, eu vou te responder essa pergunta com o que eu faço hoje, que eu pratico hoje, o que a gente pratica hoje. A gente trabalha com o orçamento X, faz a campanha chega, a gente trabalha com campanha direto para o WhatsApp, com campanha direto para a página de captura, né? Tem essa questão do custo por clique, né, que você falou, mas eu não me baseio muito nisso. Por que que eu não me baseio muito nisso? Porque desde o momento que o pai do outro lado viu uma propaganda sua e ele clicou ali, ele só clicou, já conta. Entendeu? Ele nem foi para a página de captura, ou ele foi e saiu, ou ele nem viu que era o WhatsApp, entrou e saiu. Então isso já conta. Então, o que que eu levo em consideração sempre nas minhas campanhas? Eu investi 30 mil, 40 mil no mês, eu tive tantos leads naquele mês, daqueles tantos leads, um outro percentual foi para a segunda fase do funil, e eu fechei, de 400, eu fechei 100, sei lá, 50 matrículas, 100 matrículas. Qual é o valor da minha matrícula? Minha matrícula custa tanto. Eu gastei 40 e eu fiz 120 mil naquele de captação de pai para a escola, de Retorno matrícula, que você de teve. retorno. Eu tiro, então, eu estou ok. Eu não posso estar dando prejuízo. Então, a gente trabalha assim. Eu gosto de trabalhar o funil assim, porque é isso que eu te falei. A questão do clique é muito relativo. A meta, ela te dá... e eu já enxergo isso pela experiência de 14 anos nesse nicho. Eu sou da época que o lead custava 10 centavos, que isso era terra de ninguém. Hoje, dois reais, dois e pouco, um e pouco, está cada vez ficando mais caro, porque a bolha está crescendo, é muita gente anunciando, é muita concorrência, então o valor vai aumentando. Eu não faço essa comparação com o clique justamente por isso, porque às vezes pode parecer lá que tem 500 cliques, mas não foram 500 que chegaram. Eu pego o valor que eu trabalhei, com o valor que eu trabalhei de orçamento, chegaram tantos leads. Chegaram leads, estão cadastrados, estão na minha base. Desses cadastros, eles fizeram tantos agendamentos para o dia do Bolsão. No dia do Bolsão, saíram tantas matrículas. E essas matrículas aqui me rendem um valor no ano. Eu pego esse valor do ano, tiro do que eu gastei e vejo o que foi de lucro. E é Chamo isso. isso de jornada de decisão das Sim, famílias, né? É entender quantos candidatos, né, se dispuseram a estar na sua escola e como ele evolui dentro dessa jornada até a tomada de decisão final pela matrícula ou pela desistência. E até a desistência, ela é muito importante, afinal, sim, você acaba nutrindo o marketing de informação. Porque quanto mais eu levo para o marketing, aquele perfil específico, ele não tem condição ou não tem aderência à proposta pedagógica, o marketing consegue refinar. Isso também é importante, né? Essa troca entre time comercial sim, e marketing para entender, sim. olha, esse perfil aqui não funciona, esse outro funciona. E aí o marketing cada vez mais vai trabalhando Se o refino dessa aperfeiçoando. campanha para conseguir o perfil mais próximo do ideal. E talvez nesse contexto o custo do lead vai subir, né? Porque você Vai vai chegar subir. num nível de Sim, qualificação. não tem como. Ele vai subir porque você vai estar diminuindo essa questão que você falou, de estar mais especificando, né, o que você quer do lead. Que aí você pode especificar o quê? Pô, qual é o meu interesse? Eu não quero. Ah, veio um lead que falou que mora longe. O teu raio, então, está muito amplo, diminui o raio. Pode ocorrer de ele estar ali pela localidade e tal e se inscreveu. Isso é uma situação. Tá vindo muito lead que não se enquadra na minha mensalidade. De repente você vai fazer uma campanha mais focada só para quem tem tantos salários mínimos, quem é funcionário público, quem é militar, isso tudo, por isso que eu estou te falando, isso tudo é dentro do gerenciador de anúncio. Você não consegue fazer no botãozinho de impulsionar. Então, essa é a diferença, entendeu? Então, você consegue isso. Agora, isso tudo é informação. Isso é analisar os dados. Junto com o time comercial, o marketing, ele pega o tráfego, ele pega e joga na tua porta. Ele faz ele chegar para fazer inscrição e ir até o dia do teu bolsão. Quem está ali em diante na experiência é o comercial.
É o teu vendedor que vai estar ali no dia da apresentação do bolsão, que vai estar fazendo a carta de venda. Então, uma coisa junta com a outra. E aí depois se senta na mesa e se analisa todos os dados, entendeu? Para melhorar sempre. Tá sempre. E outra coisa que eu vejo um erro muito clássico. Um erro muito clássico. Muitos fazem, isso eu estou falando no modo geral, tá? Fazem campanha, gestão de tráfego, fazem a campanha e largam a campanha. Eu olho minhas campanhas todo dia. Você tem que olhar a campanha todo dia, como Tem é que que ela está acompanhar, né? performando, tem que Tem que ter acompanhar. gestão. Não, a maioria não olha, bota a campanha para rodar e roda, vamos embora. Então Você tem que saber. isso é muito importante para você, empresário da área de educação, que às vezes contrata, investe num gestor de tráfego para poder cuidar do tráfego pago da sua escola. Fique atento, faça reuniões periódicas, identifique se esse profissional, primeiro, tem a qualificação para fazer isso e mostra potencial e capacidade para realmente assumir ali a gestão desse que é um canal importantíssimo de comunicação para você gerar matrículas, e através das matrículas é que vem o crescimento da sua receita, da sua lucratividade e da sua expansão no mercado onde você se encontra hoje. E aí, Fábio, hoje tem como é que eu integro gestor de tráfego, equipe de marketing e time de atendimento de uma escola? Porque essas áreas elas precisam trocar o tempo inteiro, né? Sim. Em reuniões, eventualmente no dia a dia, situações que eventualmente aconteçam. Como é que eu consigo integrar isso de maneira eficiente para que, né? Historicamente, o que eu vejo? Um conflito muito grande do comercial e do marketing. Isso é histórico e vale para qualquer organização, seja indústria de Sim. bebidas, varejo, calçados e instituição de ensino não é diferente. Mas como é que eu integro isso e faço o sistema funcionar de forma eficiente para que haja troca de informação o tempo inteiro e a gente consiga construir um processo de venda eficiente? Então, eu acredito, e é o que a gente faz, reuniões semanais, cara. Reuniões semanais com o time de comercial, entendeu? De marketing, trazendo os números daquela semana e a gente analisando tudo que chegou e tentando melhorar e tentando refazer campanhas. Eu gosto de sempre trabalhar as campanhas com teste. A gente tem, às vezes, a mesma campanha rodando três situações diferentes, teste A, B, C, D. Então, isso você tem que parar ali, conversando com o teu time comercial, o que pode melhorar, o que chegou de lead, como é que chegou, se o lead tá ok, se o lead veio, aquilo que eu falei, num raio diferente, o lead que veio, às vezes aqui a gente tinha muito isso, né? Vem muito lead de escola pública, né? Isso foi um levantamento do time comercial na época, né? Tem muito lead de escola pública e quando vai para o bolsão não é o lead que vai fechar, vai fazer o fechamento. Aí você fazia uma campanha mais segmentada, né? Agora vi a palavra, mais segmentada. Você segmentava, mas você aumentava o teu custo do teu lead, porque conforme você vai segmentando, você vai mostrando para um público muito inferior. Beleza. E aí, isso foi um tempo de discussão para ver com A mais B, que pelos números que, cara, isso depende do que você tem estratégia. Você pode fazer uma campanha mais segmentada e deixar uma campanha mais ampla. Eu gosto de trabalhar com as duas. Por quê? Você vai ter, de repente, uma campanha que você faz para um lead que custa R$ 2, mas você teve 100 leads. E aí você faz uma mais ampla que você vai pegar todo mundo que, de repente, você vai fazer R$ 1 para 200 leads. Você dobrou. E Sim, então você vai saber na hora, aqui, no dia que o pai vem. Então, de repente, aquele cara ali, naquele momento, ele não estava preparado, mas você consegue, ele conversando com ele, chegar a um denominador comum e trazer teu pai para dentro da escola. Mas se você fizesse uma coisa muito segmentada, quando que ele viria na tua escola? Ele não vai vir. Ele não vai nem saber. sim, sim. Entendeu? Então, aí na época ficou essa discussão. Eu falei, não, cara, olha aqui os números. Tem isso e isso, então vamos fazer os dois. Então, tudo é analisar os números junto com as equipes, entendeu? E ter equipes, assim, dentro do que você falou, ter pessoas sérias, porque hoje qualquer um
compra um curso na internet de R$ 39,90, diz que é gestor de tráfego, diz que faz tráfego, diz que não sei o quê, que tem agência, e aí a pessoa se ilude. Se ilude, faz, não dá certo, entendeu? Aí o cara larga. Eu já vi várias situações. Acaba assim. Ah, como eu consigo procurar um profissional sério? Você tem o Arantes, que é um profissional sério dentro do comercial. Então, se você conversar com o dono, outros donos de escolas, todos são conhecidos, você sempre vai ter um profissional sério. Então, não cai nessa do mais barato, que no final não vale a pena, entendeu? O mais Você pode barato dizer. acaba sempre saindo caro também na Sempre sai parte de caro. comunicação. Sim. Bem, alô você, profissional da área de educação, curta esse vídeo, comente, deixe suas dúvidas que estamos ansiosos para esclarecer e inscreva-se no nosso canal do Escola 10X Podcast, uma iniciativa do Instituto Matricular apoiada pela EducBank. E aqui já encaminhando para o nosso final do papo com o Fábio Gouveia, diretor de marketing do Colégio Curso Progressão e cofundador do Portal dos Concursos. Fábio, para fechar, se uma escola nunca investiu de forma profissional em tráfego pago, por onde ela deveria começar? Então, veja o que você pode fazer de orçamento, né? Use as suas redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp. Não esqueça que isso tem que estar conectado uma na outra. A maioria não faz isso. Eu vejo muitas só ter o Instagram. As configurações básicas, tá? Veja o orçamento que você pode utilizar. Ah, não tem como pagar um gestor de tráfego, não tem como. Usa o impulsionar jogando para o teu WhatsApp direto, entendeu? O meu time hoje é muito curto, né? Muito pequeno. Eu não consigo disponibilizar uma pessoa para ficar ali direto no atendimento, mas eu posso fazer agendamento. Vou trazer agora aqui uma dica que não está liberado para todos, tá? Eu participei, foi semana passada, de um congresso dentro da Meta, onde a Meta está lançando a sua própria IA dentro do próprio WhatsApp. Tá? Isso só está liberado para algumas contas. Então, hoje, a IA ela vai fazer teu atendimento 100% dentro do teu próprio WhatsApp. Então, se você não tem equipe, no final do dia você pode ir lá para coletar. Para quem faz bolsão, você precisa de quê? De coletagem dos dados, nome, telefone e e-mail. Isso a IA vai poder fazer por você. Ah, eu vou poder fazer o agendamento direto no próprio WhatsApp. Vai poder fazer o agendamento no próprio WhatsApp. E a gente tem um monte de ferramenta de grátis que a gente pode utilizar, gente. Procure profissionais sérios, entendeu? Mesmo que você não tenha condições hoje, eu acredito que você procurando um profissional sério, paga uma consultoria daquele profissional, conversa com ele, entendeu? Para você já não sendo nesse primeiro ciclo, que tenha nesse primeiro ano que você faça essa consultoria, estruturar pelo menos o básico para você trabalhar os outros anos. E depois, lá nos outros anos, quando você puder, você traz esse profissional mais para você. Entendeu? Então, acho que é basicamente isso. Trabalhar a rede social, trabalhar o que a gente conversou aqui, muito forte dentro da escola, mostrando o dia a dia da escola, ver o que você pode gastar de orçamento. Ah, eu posso gastar tanto. Eu tenho condições de fazer na minha comunidade ali um outdoor? Tenho, faz. Eu tenho condições de fazer uma panfletagem ali? Faz, porque isso é um conjunto. É um conjunto. Eu tenho condições de trazer o pai para fazer visita na escola? Tu tem aquele cadastro. Todo ano você vai ter aquele cadastro ali do pai que fez a inscrição. No ano que vem, aquele pai continua sendo pai. Ele pode só não estar morando ali, mas ele é pai. Ele vai estar continuando. Ele já te procurou. Você pode trabalhar aquele mesmo cadastro no outro ano. Então, é questão de estrutura e criar processos. Cria processos, acho que vai dar bom. É isso. Alô você, profissional da área de educação. Falamos hoje com o Fábio Gouveia, diretor de marketing do Colégio Curso Progressão e cofundador do Portal dos Concursos. Falamos sobre rede social, tráfego pago e captação de alunos aí para a sua instituição de ensino. Fábio, mais uma vez, muito obrigado Beleza. pela sua presença aqui no podcast Escola 10X. Foi incrível te receber e ouvir um pouco da tua experiência. Eu agradeço. O Arantes é um amigo pessoal de longa data, né? No meio da educação, um excelente profissional e a gente está aí para se ajudar. E quem precisar pode contar com ele como profissional, que o cara é fera. Vamos Abraço. juntos. Inscreva-se no canal, siga o perfil também no Instagram do Escola 10X e até o próximo episódio.